Sabe qual que é a diferença entre Sócrates, Jesus e William Shakespeare, né? Estamos falando de grandes personalidades, né? Também diferentes culturas, diferentes épocas, né? Se a gente for ver Sócrates é um pouco antes de Jesus, não se sabe muito bem se ele era ateu, só que a história fala que ele não quis se prostrar aos deuses daquela época, mas em nenhum momento Platão, que foi que escreveu as obras de Sócrates, fala que ele era ateu, né, que ele negava o Deus cristão. Isso não chega ao momento, né, negar. E Jesus Cristo, essa grande personalidade do mundo religioso, e não só isso, como em várias diversas coisas também, que dá para se inspirar. E o William Shakespeare, esse grande dramaturgo, esse grande escritor que viveu aí, onde várias obras dele, que eu particularmente eu gosto muito, como Romeu e Julieta, Hamlet, também é uma obra muito boa, e diversas outras obras também, diversos livros aí que foram publicados, obras, na verdade eram obras, né? Mas qual que é a diferença, cara? Qual que é a diferença desses dois? A diferença é o seguinte, a diferença deles é que, depois eu vou falar a semelhança, a diferença é que, por exemplo, o William Shakespeare, a história diz que ele era ateu, tá? Sócrates você não sabe muito bem, e Jesus obviamente preciso lhe falar, mas qual que é a semelhança deles e que a gente pode trazer para a nossa vida? Que é o seguinte, tanto Sócrates, Jesus e Shakespeare tiveram as obras deles, tiveram o reconhecimento deles, melhor falando, depois da morte deles, tá? Sócrates só teve esse reconhecimento desse grande filósofo que ele foi depois que Platão, né, o discípulo dele, publicou as obras dele. Depois de Sócrates não escreveu nenhuma obra dele, nenhuma. Claro que também tem, quem sua filosofia sabe que tem aquela mistério se realmente Sócrates existiu ou foi uma invenção de Platão, mas enfim. O cara, extraordinário. Jesus Cristo, a mesma coisa. Jesus só teve esse reconhecimento depois que ele morreu, obviamente, né, ressuscitou e depois que ele subiu para o céu. Então assim, e depois os discípulos deles escreveram, Paulo escreveu depois, enfim. E depois que ele foi, depois que ele subiu, vamos colocar essa morte mesmo, né? Morte entre aspas, que não morreu, ele vive até hoje, graças a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Enfim, não tô falando de religião aqui não, fala de Jesus. E depois, e o William Shakespeare? Tudo bem, obviamente era obra, né? Era peça de teatro, até se você ler os livros de William Shakespeare, realmente é texto ou peça de teatro. Você tem que colocar o William. Se você for ler William Shakespeare, é peça de teatro. Eu gosto muito, se vocês não têm ideia, eu leio muito ele, eu gosto pra caramba. Enfim, e o que acontece? Esses caras tiveram as obras publicadas depois da morte deles. Então, o que a gente tem que trazer para a nossa vida? Que é o seguinte, às vezes você não tem o reconhecimento agora. Você pode estar fazendo um trabalho extraordinário. Jesus está fazendo um trabalho extraordinário. Sócrates está fazendo um trabalho extraordinário. William Shakespeare estava fazendo grandes obras. Só tiveram os trabalhos deles reconhecidos, até mesmo publicados só depois da morte deles. E a nossa vida também é assim. Às vezes você não vai ter reconhecimento agora. Isso é normal. Eu tenho certeza que já aconteceu pra você. Você tá trabalhando, você tá na escola, enfim. Você faz puta de um trampo do caramba. Você fala, nossa, que coisa da hora. Você não pega o reconhecimento daquele professor ou daquele seu chefe, enfim. E depois que você sai da empresa, ou depois que passa um tempo, às vezes você tá na empresa ainda ou na escola, enfim, alguma coisa e você é reconhecido só depois. Até mesmo coisa em familiar também. E cara, então vai ter coisa na nossa vida que a gente só vai ser reconhecido depois que a gente morrer. Depois, é verdade. Quer ter um outro exemplo? Eu dou um exemplo de Walt Disney, cara. Walt Disney. Ele só viu um parque aberto. O maior parque é o Magic Kingdom. Ele foi ver, nem chegou a ver, foi 5 anos depois da morte dele. Enfim, então a nossa vida também é assim. Então, calma, cara. Cara, eu tô falando de Sócrates, Jesus Cristo, Shakespeare. Então, calma.
Gente, eu sempre falo essas frases, que é umas frases que motiva muito. Que é, Jesus é o suficiente, foque na lua, mesmo se você errar, entre as estrelas você vai estar. Não saber ser impossível, foi lá e fez, e vá tomar conta da sua vida. Pessoal, se você está vendo aqui no YouTube, inscreva aqui no canal, deixa seu like aí, beleza? Compartilha com seus amigos aí. Se você está vendo aqui no Instagram, me segue aqui no Instagram também. Você que está vendo no YouTube, me segue no Instagram, que é @coutinho11, você escreve ONZE, beleza? Deixa seu like aí, muito obrigado, fique com Deus, qualquer coisa aí, tamo à disposição, beleza? Falou pra vocês.